muito bem. Falando sobre clássico, né? Isso não é necessariamente um clássico, mas é aquele detalhe, né? Também não é um carro novo, né? Ao julgar pela não só o ano de fabricação, mas a quantidade de tempo de uso que o carro tem, né? Esse é um Focus 2006, 2007, né? Que eu já tenho ele aí desde maio ou junho de 2018, né? Eu comprei ele em São Paulo. Ele atualmente está emplacado em Curitiba, né? Mas a gente acabou se mudando para São Paulo. Daí depois você tem que fazer a transferência de documentação dele. É um carro que eu comprei com 50 e poucos mil quilômetros. Tem vídeo no canal falando sobre o momento da compra, né? O vídeo de avaliação dele. Eu estou fazendo essa gravação aqui para mostrar o status do carro, né? Um aspecto até interessante aí que é de cara suja, né? De uma maneira em que a gente mostra aí a realidade, a vida como ela é. E não necessariamente ele polidinho, bonitinho e charmoso e, enfim, brilhando. Aqui é resultado de uma vamos dizer assim, de uma aventura aí, né? Feita agora nessa última semana, tá? Tô aqui na cidade de Uberaba, no estacionamento aqui do Atacadão. E daí essa sujeira aqui é da viagem de retorno que eu fiz da cidade de Paragominas, no Pará, até Uberaba, né? E amanhã eu tô retornando para São Paulo. Foi uma viagem inédita aí, né? Feita nesse carro. Até então as viagens que eu tinha feito eram somente de Curitiba para Belo Horizonte, que era tipo 1000 quilômetros, né? De ida e mais 1000 de volta. Essa foram 2.100 e uns quebrados de ida e mais essa quilometragem de retorno, né? São 2 dias de viagem aí para ir, mais 2 para voltar. Então, fizemos essa viagem, eu e minha esposa apenas, né? E a bagagem. Pegamos uma quantidade razoável de chuva, o que dá para notar. Alguns insetos aí, se brincar, até alguns pássaros aí, alguns, sei lá, talvez tatus, sapos aí atropelados. Realmente dava para perceber, né, pelo barulho, né, do que aconteceu. Mas enfim, é um carro que se comportou muito bem nessa viagem. É um carro que me chamou atenção aí pelo estado que o carro se apresenta, exatamente no quesito solidez, tá? Ao dirigir o carro depois de tantas rodovias, né? Cada uma diferente da outra, até não esburacadas, mas assim com asfalto bem ruim, bem pesado, né? Bem que força bastante, né? Gera torção aí no carro, enfim, muitas ultrapassagens vigorosas, assim, onde não só o motor, mas o câmbio, né, se apresentaram aí muito bem. E daí andando aí numa velocidade de cruzeiro, tá? 140, 160 km por hora. A troca de marcha, vindo, batendo quase giro, cortando giro, tanto eu quanto minha esposa, pela forma de direção que tinha ali na rodovia, né, dos outros carros também, inclusive, porque não só a gente, né, mas todos os outros motoristas também tinham essa pegada, né? E isso a gente tem que se acostumar, porque senão fica para trás, senão a viagem fica cansativa, fica, diria que até que entediante, né? Uma viagem de 2 dias aí, tá? Eu acabei de encher o tanque, né? Eu tô com 98.190. Até chegar em São Paulo aí, deve beirar aí os 98.700, né? E daí depois eu vou mandar fotos aí da quilometragem que o carro tinha quando a gente saiu, né, de São Paulo e depois de São José do Rio Preto, para poder fazer essa viagem. Então, quando eu falo solidez, é como se o carro não tivesse feito essa viagem. Você entra dentro dele, bate a chave, o motor pega lisinho e você sai com ele, e ele demonstra a dinâmica de suspensão
né? Como se não tivesse enfrentado uma viagem de quase 5.000 quilômetros. Isso é o que me chamou muita atenção, né? Pela forma vigorosa de direção na viagem, é claro que a gente teve alguns, não diria problemas, né? Mas algumas características, tá? Então, estou falando aqui sobre o aspecto do consumo, né? É um carro 2006, 2007, tá? 2.0, Duratec, a gasolina, né? Não tem nenhuma ajuda, nenhum auxílio de comando variável, de, sei lá, sistema flex, dois sondas, nada disso. Ele é meio purão, né? Tem um módulo do câmbio de 4 marchas, bem tradicional também. E daí esse carro aqui fez uma média, tá? Média. Muita gente se confunde, né? Acha que média é um número absoluto, né? Mas então, vamos lá. Uma média de consumo aí de 11,5 km por litro, né? Mais uma vez, a média horária dele foi de 106 km horários no retorno e 97 km horários na ida. Isso considerando pista simples, né? Em torno de, sei lá, 70% do trajeto, né? Saindo de São José do Rio Preto a Uberaba, São José do Rio Preto a Paragominas. E essa média de retorno aí que foi de 106, né, de Paragominas a Uberaba, exatamente nesse retorno. Então, média horária é uma coisa, velocidade média é outra, né? A velocidade média é aquilo que você imprime no carro e que você olha no velocímetro e você tenta manter naquilo, né? E que de vez em quando, para fazer um cheque de velocidade, você vê que o ponteiro está ali batendo nessa velocidade, que foi aquilo que eu tinha mencionado aí, em torno dos 140 a 160. Então, na pista simples, cidades aí no estado de Tocantins, Maranhão, até no Pará mesmo, muitas cidades com muitos quebra-molas, muitos caminhões, né? Então isso é o que acabou aí fazendo com que essa média horária não reflita exatamente a média de velocidade que a gente tenta imprimir no carro, entende? Que a gente tenta solicitar no carro, né? Eu acabei de olhar o nível do óleo, tá? Em torno de 3/4, tá? Eu fiz a troca do óleo desse carro em São José do Rio Preto, antes de começar a viagem própria, né, para o Pará. Então a gente verifica aí que o consumo dele é mínimo. Mas isso se reflete também a questão da quilometragem, né, que desde que eu peguei ele, sempre fiz as trocas regulares, usando óleos com API superior, né, enfim, 100% sintético e na viscosidade recomendada pelo manual do fabricante, tá? Deixa eu tomar mais umas externas enquanto eu termino de falar sobre essa viagem. Então, os pneus relativamente novos, se não me engano aí não deve ter 20.000 quilômetros que eu rodei com eles, sempre fazendo rodízio a cada 7.000 quilômetros, uma vez ou outra aí que eu deixei para fazer aí em torno de quase 10.000, mas enfim, dá para notar aí o desgaste parelho, a qualidade razoavelmente boa, né, desses pneus. Não sou fanboy de marcas aí, mas eu acho que comparados ao Pirelli P7 que tinha nesse carro, esses Michelin aí são muito melhores, tanto na chuva quanto em ruído, quanto maciez, né? Isso transmitindo aí conforto, aí, estabilidade e obviamente segurança, né? Então o carro tá aí. Na viagem de ida, como eu tinha passado numa fazenda em Uberaba, né, o carro estava bem mais sujo. Então quando chegou em Paragominas eu acabei fazendo uma lavadinha nele, né? E essas marcas aí interessantes, né, que a gente brinca que é túnel de vento de pobre, são marcas aí dessa viagem de retorno, né? Mas é isso, o carrinho tá em dia, vamos dizer assim, né? Não vou ficar fazendo grandes elogios nessa parte de... vamos ver se consigo puxar. Então, de alguma maneira a gente tenta cuidar do carro, né? Eu fiz aqui a limpeza do sistema de arrefecimento com aditivo nas proporções, né? A bateria desde que o carro comprou que tá soltando um pouquinho aqui, desinabre, mas enfim, às vezes alguma limpezinha ou outra a gente faz. Coisas que não é nada de preciosismo, mas um certo cuidado aí, permitindo que o carro tenha um funcionamento pleno, né? Claro que para alguns
né? Peca, né? Batendo o olho aqui, principalmente nessa bateria, né? Pô, pecando aqui, né? Mas, enfim, isso não faz com que o carro seja nem desmerecido, nem que tenha um comportamento anormal, e nem que tenha um desempenho, alguma coisa assim, fora do comum. O mais importante é colocar a gasolina boa, de preferência aditivada, manter os pneus calibrados, a suspensão em dia, os freios, a troca de fluidos, né? Isso é o que eu acho e que eu considero mais importante, não só nesse carro, mas também no outro, né? No Monza, tá? Então, em breve eu estou de retorno para São Paulo. Espero poder lavar esse carro aqui, né? E viajar com ele limpinho. E daí, em seguida, volto a fazer mais vídeos, né, do Monza aí. Mas sem deixar de fazer do Focus, que é o carro de uso, né? E que, querendo ou não, em breve vai ser um clássico. Posso estar exagerando, né? Mas hoje em dia é um carro aí que a gente está falando de que 13, 14 anos de uso, né? Tá? Então, é isso aí. Obrigado aos que tiveram paciência de ver esse vídeo, né? E aos que estão com saudades dos vídeos do Monza, em breve eu vou estar fazendo então e postando aí. É isso aí.